Graça e paz, gente. Bom, eu estou muito feliz e encorajada e muito honrada de estar compartilhando uma palavra com os irmãos, porque é um privilégio comunicar o coração de Deus através de uma pregação. E estou muito honrada de poder ser isso hoje. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler o verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Bom, eu tenho certeza que nos últimos dias, desde o começo desse ano, o Senhor tem sido pontual em cada palavra que foi ministrada aqui, em cada reunião como essa. E há algumas semanas atrás, o Senhor me deu uma visão enquanto eu estava aqui, no final de uma reunião. E eu vi como uma coluna de tijolos aqui entre nós. E na hora eu fiquei com um sentimento de temor e de alerta dentro de mim, porque eu não sabia o que aquilo significava, apesar de ter convicção de que era o Senhor iniciando um assunto comigo. E eu fiquei orando, a reunião acabou logo em seguida, e eu fiquei intercedendo, orando, perguntando para o Senhor o que aquilo significava, o que aquilo podia ser. E antes mesmo de ir para casa, eu sabia que aquilo era sobre nós e não se limitava a mim pessoalmente. No outro dia, enquanto a gente estava aqui orando de manhã cedo, eu estava me preparando para começar a minha leitura do meu devocional, e o Senhor disse, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E eu levei um susto, porque não era o que eu estava programada para ler naquele dia, e abri o texto, esse texto que nós acabamos de ler, e o Senhor disse, esse é o ideal. E eu sabia que era uma continuidade daquilo que ele tinha me mostrado no dia anterior. E eu confesso que o meu senso de temor e de alerta ficou ainda mais ativado quando o Senhor me deu esse texto. E aí eu fiquei me perguntando, Senhor, se você me mostrou uma coluna de tijolos, e você disse que pedras são o ideal, qual é o perigo, qual é a distância de tijolos e pedras? Qual é a discrepância? Onde está o delay nisso? Qual é o perigo de edificar com pedras? Bom, nós já sabemos, nós já ouvimos isso várias vezes aqui, que Deus está construindo uma casa. Deus está trabalhando numa edificação. E sabemos também que na edificação de Deus, na casa em que Deus está construindo, o material que se utiliza são pedras e não tijolos. Por quê? Porque a Escritura sempre vai nos mostrar tijolo como um material que é produzido, que é feito, que é fruto de método humano, enquanto pedras são extraídas de uma rocha e, por isso, elas não são produzidas, elas são apenas extraídas. Então, quando a gente olha para a Escritura, a exemplo de Babel, por exemplo, os homens construíram uma torre para chegar a Deus com o material que eles mesmos produziram a partir do seu próprio esforço humano. Enquanto que a edificação, da qual nós lemos aqui nesse texto, por exemplo, em outras situações na Escritura, sempre fala de pedras. Por quê? Porque pedra, como eu já disse, é um material que é extraído de uma rocha. Ela não se cria sozinha, você não se denomina pedra. Você nasce pedra de uma rocha, você vem de um lugar. Enquanto tijolo, você pode colocar numa forma, colocar um método, como numa esteira de produção, e criar várias coisas iguais. Tijolos, areia, e o pessoal aí da construção vai saber explicar isso melhor do que eu, com certeza. Se a edificação da casa de Deus é construída com pedras e não com tijolos,
nós temos que pensar no porquê isso acontece. E a diferença está no processo, como eu bem mencionei. E só para ficar claro, eu quero gastar um tempo explicando isso para os irmãos, para que a gente consiga entender e eu consiga expressar para vocês aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. Toda vez que eu quero produzir algo, eu preciso projetar esforço humano para isso. A diferença está no processo. Então, pedras são extraídas e elas precisam ser lapidadas. Elas possuem a mesma natureza e a essência da rocha. Enquanto o tijolo, não. Você, como eu disse, projeta isso. A diferença está no processo, enquanto as pedras são lapidadas e não produzidas. O que faz de nós, então, pedras dessa construção? O fato de termos a mesma natureza da rocha. O fato de nós termos a mesma essência e não a mesma forma. Então, sim, algo que pode ter a mesma forma externa pode não ter a mesma essência interna. E algo que aparentemente não tem a mesma forma externa pode ter sim a mesma essência. E é aqui que mora o X da questão. Porque pedras, elas são extraídas de uma rocha e nós sabemos que a rocha da qual nós estamos falando é o próprio Cristo. Tanto que no versículo anterior, o apóstolo Pedro vai dizer isso, que a pedra, a rocha, é o próprio Cristo, da qual nós fomos extraídos e também fazemos parte da construção, da qual ele é a pedra de esquina, a rocha de esquina. Então, como pedras que possuem a mesma natureza da rocha, nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser aperfeiçoados. E isso não necessariamente significa que nós vamos ter a mesma forma externa. Na Escritura, ou melhor, na vida cristã, nós podemos chamar o processo de lapidação das pedras de discipulado. Porque nós, enquanto pedras extraídas da rocha, precisamos ser lapidadas para que nós encontremos o nosso lugar de encaixe na edificação. Enquanto os tijolos são produzidos para ter a mesma forma e encontrarem um lugar igual na construção em que se edifica, as pedras são extraídas e são lapidadas. E como que se lapida pedra? Com atrito. Elas precisam estar em atrito umas com as outras para que a essência seja preservada e a forma de cada uma dessas pedras seja única, mas com a mesma essência. Quando pensamos em nós como pedras dessa construção, nós precisamos entender que todos nós, se é que temos a mesma essência e a mesma natureza de Cristo, ou como o apóstolo Pedro disse, se é que sabemos que Ele é benévolo, se nós já temos essa natureza e já estamos inseridos nesse contexto de lapidação, precisamos nos submeter a isso e entender que temos a mesma essência, mas precisamos ser lapidados. Para quê? Para que as arestas, as coisas que são externas, elas não nos roubem e a essência não fique perdida. Lapidação, discipulado, é o que vai organizar isso, é o que vai lapidar essas pedras para que elas sejam encaixadas na edificação e na construção. Já entendemos, então, que tijolos são produzidos e que pedras são lapidadas. Como, então, no ambiente de lapidação, nós podemos edificar com tijolo? Como que nós, como pedras vivas, sendo lapidadas umas pelas outras no processo da vida comum cristã, no atrito uns com os outros, podemos edificar algo com tijolo? Essa é uma pergunta que eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha me feito antes dessa experiência com a visão. Porque enquanto eu vi aquilo, eu me perguntei, Senhor, sim, se pedras são o ideal,
É possível ter tijolo no meio das pedras? É possível, enquanto nós estamos edificando com tijolo, enquanto nós estamos edificando com pedras, ter algum pedacinho, nem que seja aquela trinca, nem que seja aquele encaixe, que seja tijolo? Porque a Escritura é clara. E sim, é possível, num ambiente em que há lapidação, nós corremos o risco de edificar com tijolos. Quando? Quando nós nos preocupamos mais com o que é externo do que com o que é interno, do que com a essência. Porque, como nós bem falamos aqui, exaustivamente até, pedras são extraídas da rocha, então elas preservam a essência, elas têm a mesma natureza. Enquanto os tijolos são produzidos, colocados numa forma e, através do método, eles são colocados nos lugares ideais para que o construtor alcance o que ele deseja quanto àquela edificação. E as pedras têm a mesma essência, mas elas precisam ser lapidadas para que elas sejam encaixadas no lugar que o próprio construtor deseja com que elas fiquem. Então, sim, nós somos pedras vivas dessa construção. Estamos num ambiente de lapidação, estamos num ambiente de discipulado, em que a essência do Cristo em nós vai sendo preservada e nós vamos sendo aperfeiçoados. Sim, é possível nós rejeitarmos isso e nos comportar como se fôssemos tijolos. Ou melhor, quer dizer, ou acrescentar, não só sermos tijolos, mas colocarmos tijolos na edificação. E essa é a reflexão que eu quero trazer para nós hoje, como casa. Será que nós não estamos caindo na tentação, ou já passamos por isso, de querer transformar aquilo que é essência em método? Como que isso é possível? Simples. Quando nós nos deparamos com a essência, nos deparamos com algo que é próprio da natureza do Cristo e nos perguntamos: o que eu preciso fazer para ser isso? O que eu preciso... Como eu posso me encaixar nisso? Qual é a forma? Qual é o método? O que eu preciso fazer para me encaixar? Como eu posso estar sem fazer algo? Isso é impossível. Na edificação da casa de Deus, irmãos, só se cabem pedras vivas porque elas têm a mesma essência do Cristo. Tudo que é posto na edificação, que não tem a mesma natureza, precisa ser removido imediatamente, porque senão compromete toda a edificação. E nós, como casa, como comunidade local, temos a nossa responsabilidade, a nossa medida na edificação de uma casa para o Senhor. Nós não somos o todo disso, mas nós estamos contribuindo para isso. Como? Formando entre nós pedras dessa edificação, até que o Senhor tenha uma casa com a mesma natureza da rocha que é Ele mesmo. Isso precisa ser o ideal. Esse é o modelo que a Escritura apresenta. Então, todas as vezes em que nós nos deparamos com algo que é da essência do Cristo e tentamos transformar isso em algo que é metodológico, em algo com que eu posso fazer de forma externa, eu não estou só comprometendo a edificação. Eu estou me eximindo de ser pedra e querendo ser tijolo. Por quê? Porque pedras, elas já têm a mesma natureza. Elas só precisam ser lapidadas através do atrito com outras pedras. Os tijolos precisam ser produzidos, eles necessitam fazer para ser e não ser apenas como são as pedras. Por isso eu disse, aquilo que aparentemente, de forma externa, pode ter a forma igual não significa ter a mesma essência. Como isso se dá na prática?
Todos nós cremos que nós estamos em um lugar de genuína edificação. Se nós não cremos, nós não deveríamos estar. Mas se nós cremos que nós estamos, nós precisamos nos sujeitar à essência do Cristo. Então, todas as vezes que eu me pego pensando o que eu preciso fazer para ser, eu estou pensando em algo que é metodológico, estou pensando em algo que eu posso produzir de mim mesmo. Então, se eu sei que comunhão, se eu sei que adoração são partes da essência do Cristo, eu não me preocupo em como ser isso ou como extrair isso de dentro de mim. Eu penso logo no que eu tenho que fazer para ter comunhão. O que eu tenho que fazer para alcançar uma vida de genuína adoração e devoção. E é esse o perigo. O perigo de nós, irmãos, pegarmos aquilo que nós temos recebido, que é algo genuíno do Senhor, e transformar em algo que é metodológico, e que só é método. E no final é oco por dentro, não tem nada, é só tijolo. Aqui o Senhor tem falado, como eu disse, nos últimos dias nós ouvimos palavras, nós ouvimos várias orientações, várias intervenções do próprio Cristo, do próprio Espírito soprando a nós, coisas que vêm dele mesmo. Na nossa vida comum como casa, nós temos visto Cristo sendo partido nas nossas mesas. A natureza de Cristo, o caráter do Cristo tem sido visto em nós. Mas se de alguma forma eu quero isso, ou eu quero somente ser de forma externa, eu estou comprometendo aquilo que o Senhor deixou de forma genuína. Não sei se eu consigo ser clara com isso, porque é algo muito prático e muito simples, apesar de do assunto da edificação ser algo complexo. Porque é muito fácil corromper. Como eu disse, o simples fato de ver algo que é genuíno e tentar transformar aquilo em método já é suficiente. Um exemplo disso, se eu vejo as pessoas andando entre as nossas reuniões, e eu só ando entre as nossas reuniões sem entender o porquê, isso é método. Isso não é essencial. Porque há problema em andar pelas nossas reuniões, como os irmãos fazem. Não há problema. Contanto que eu tenha o porquê eu estou fazendo aquilo e não só reproduzindo porque eu estou vendo o outro reproduzir. Então, o fato de estar com os irmãos todos os dias, ou estar na casa dos irmãos sempre, pode significar que eu não esteja tendo uma vida de comunhão. Quando? Quando isso não está claro dentro de mim e eu só faço por reprodução. Então eu posso vir todos os dias de manhã, orar, me comportar exatamente como os outros irmãos estão fazendo, só do lado de fora, com o meu coração longe disso. Por quê? Porque a essência não está sendo preservada. Isso é só método, é só externo, é esforço humano, é tijolo. Por isso eu disse, nem sempre aquilo que tem a mesma forma tem a mesma essência. Porque um irmão chega aqui, ora em silêncio, o outro ora de forma mais escandalosa. Os irmãos têm a mesma forma? Não tem, mas os irmãos estão orando. Agora, se eu chego aqui de manhã cedo, está todo mundo sentado igual, dificilmente, me arrisco dizer, põe a minha conta em risco, mas dificilmente todos estão conectados com a mesma essência. A vida de devoção genuína. Por quê? Porque é mais fácil reproduzir do que ser.
E há um outro problema nisso, porque quando eu penso que eu estou reproduzindo, estou tendo os mesmos comportamentos, eu posso pensar que eu estou sim tendo a mesma essência, mas eu não estou. Quem vai me dizer isso? O próprio corpo e o próprio espírito. Pensar, irmãos, essas coisas que podem ser simples, mas que às vezes passam despercebido na nossa vida cristã, e quando nós vamos ver, nós pensamos, cara, por que nada acontece? Por que a minha vida continua do mesmo jeito? Por que parece que os irmãos estão indo? Parece que a gente está ficando mais frio, a gente ora tanto, a gente está na casa dos irmãos tantas vezes, mas parece que a nossa vida está do mesmo jeito. Será que não é porque isso está sendo só de fora para dentro e não de dentro para fora? Desde o começo desse ano, irmãos, o Senhor tem posto a nossa edificação à prova. E nós temos isso como um privilégio, porque não há ninguém mais zeloso do que o próprio Senhor. E nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar onde estão as coisas que parecem ser, mas que não são. Porque isso pode comprometer toda a edificação. É muito fácil numa comunidade como a nossa chegar aqui e rapidamente reproduzir um comportamento. Eu vejo que os irmãos aqui, eles se vestem desse jeito, eu vou me vestir assim também. Os irmãos aqui falam desse jeito, eu vou fazer assim também. Os irmãos estão na casa de... Todos os dias os irmãos estão na casa uns dos outros. Almoça na casa de um, janta na casa de outro. Vou fazer isso também. E como eu disse, não há problema em fazer, contanto que isso seja claro dentro de você, o porquê nós fazemos isso, o porquê nós temos vida de comunhão. Não é porque nós estamos na casa dos outros aleatoriamente, é porque eu sei que na casa do outro, o Cristo, a essência que está na pastora Gi, é posta à mesa, e o outro come disso, e o outro acrescenta disso, e o outro lapida. Isso é a lapidação e a edificação da igreja. Quando há só método, quando há só encontro e nós não temos partição, não temos impartição da essência, isso é puro método, isso é puro tijolo, é pura edificação, que quando o fogo passar não vai ficar nada. Se nós não nos adequarmos e não entendermos que a essência precisa ser preservada, nós corremos um grande risco de daqui a alguns anos o Senhor colocar à prova toda a nossa edificação e não sobrar nada. Porque não é o que aparenta ser por fora, mas é o que é por dentro. Então, todas as vezes, irmãos, que nós queremos fazer para ser, nós podemos estar, nem que seja de forma pequena, mas alterando o material da edificação de Jesus Cristo. Isso é muito sério. E essa é a minha preocupação nesses dias. Porque creio eu que o Senhor tem nos alinhado e nos levado a um lugar em que Ele mesmo estabeleceu para nós. Isso é claro aqui. E se o Senhor está nos chamando a olhar para dentro de nós e a corrigir, a organizar as nossas falhas, nós precisamos nos adequar a isso de todo o nosso coração. Para que sejamos para o Senhor pedras vivas da sua edificação, todos com a mesma natureza do Cristo, todos com a mesma essência da rocha que é Jesus Cristo. Nós vimos aqui sempre em Atos 2:42 que os irmãos permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Os irmãos tinham isso como essência. Quando que eles se perderam disso? Quando o método falou mais alto do que a essência. As gerações futuras não conheceram a igreja que se reunia na casa dos irmãos, compartilhando doutrina e compartilhando devoção e compartilhando comunhão. Por quê? Porque eles foram se perdendo e aquilo que era externo foi ficando mais importante do que aquilo que era interno. Ao longo da história da igreja, nós conseguimos ver isso de forma muito clara. Por que será que isso aconteceu?
Porque a essência não foi preservada. E o que era externo ficou mais importante. E quando eles se deram conta, o tempo tinha passado. E hoje o meu sentimento é, cara, nós temos uma essência. O Senhor nos confiou coisas muito especiais na nossa parte da edificação. Na nossa medida como comunidade local, como casa. Cada um de nós aqui chegou como pedra para ser edificada e colocada ali. Nós já temos a essência. Nós só precisamos ser lapidados. E o meu temor é, irmãos, daqui a alguns anos, nós olharmos para trás e falar, cara, o que aconteceu com a gente? Quando que os nossos turnos ficaram só reuniões onde os irmãos andam de um lado para o outro, tem uma equipe que canta, tem uma equipe que dança, tem alguém que faz uma intervenção ali vez ou outra, mas perdeu aquela paixão, aquele amor, aquela devoção de sempre? Quando que as nossas mesas se tornaram momentos para falar de qualquer outra trivialidade e nada do Cristo? Quando que nós começamos a servir comida? Quando que nós começamos a servir aos órfãos, os necessitados, só pelo método, só porque era a nossa obrigação e não porque nós amamos a causa do perdido? Porque, como eu disse, é muito fácil se perder nisso. É só querer trocar o ser pelo fazer. E nós ouvimos há alguns dias, alguns meses, que pessoas chegariam, que nós cresceríamos. E nós, como os filhos dessa casa, temos uma responsabilidade de preservar a essência que o Senhor nos deu. Porque nós vimos, nós já contemplamos, nós já temos ciência do que isso significa para nós. Nós já sabemos, nós já apalpamos com os nossos olhos, com as nossas mãos, aquilo que é essencial. E se nós não preservarmos isso, o tempo vai passar. E as pedras deixarão de ser pedras. E nós teremos uma bela torre de tijolos edificada aqui. Por quê? Porque faltou doutrina? Porque faltou comunhão? Porque faltou discipulado? Ou porque faltou zelo pela essência? Cada pedra nessa edificação tem um lugar especial. Tem a essência do Cristo. Não é necessário que essa pessoa ou essa pedra queira fazer algo para ser. Ela só precisa se sujeitar ao processo de lapidação e preservar a essência. Ela só precisa estar junto com as outras pedras e no atrito será lapidada, será aperfeiçoada e preservar a essência. E não querer fazer isso por conta própria. Então, se eu não tenho uma vida de oração, eu me sujeito às outras pedras, me sujeito ao atrito de outras pedras e aprendo a ter uma vida de devoção e mantenho a essência do que é adoração e devoção. Melhor do que chegar e dizer que eu sei só porque eu vejo o outro fazer e faço igual. Mas por dentro, venho e vou e não mudou nada dentro de mim. Então, cara, não sei, esse negócio de comunhão, de estar na casa uns dos outros, como que é isso? Eu me junto a outras pedras. Irmão, vou te ensinar. Hoje a gente vai na casa de fulano de tal. Fulano de tal, esse aqui é ciclano, fulano de tal. Começa a compartilhar alguma coisa, um contra da vida do outro. Daqui um pouco você percebe que fulano não está bem, fulano já está bom. Fulano, o que você leu hoje? Qual foi a porção da Escritura? Qual foi o seu devocional de hoje? Ah, cara, eu estava lendo Lucas. Ah, eu estava lendo Atos. Cara, isso mexe comigo. Cara, nunca li Atos na minha vida. Cara, como não? Vou te ensinar a ler agora. Isso é comunhão. Por quê? Porque a essência está sendo preservada, enquanto está tendo lapidação. Agora, vou na casa do irmão, sento na mesa, começo a jogar conversa fora, deu uma hora. Gente, preciso ir para casa. Porque eu tenho minhas coisas para fazer. Show. Fiquei 1 hora lá e não fui edificado. E não preservei a essência. Pelo contrário, cooperei
com algo que é produzido. Isso não pode acontecer entre nós, gente. Isso é seríssimo. Porque eu creio que a nossa próxima estação é uma estação de envio. E como a P disse aqui semana passada, não tem como enviar nenhum filho dessa casa que não tenha a essência. Porque senão nós vamos estar sendo irresponsáveis e comprometer a edificação. E como eu disse, não há ninguém mais zeloso do que o Senhor. E se o Senhor é zeloso, nós também precisamos ser zelosos. Creio eu que chegará o dia em que nós enviaremos famílias, em que nós enviaremos pessoas, pedrinhas para cooperar com edificações, com parte de edificações em outro lugar, mas com o coração convicto de que a essência vai ser preservada e que as nações conhecerão o que é genuíno, não o que é produzido. De que as nações conhecerão uma comunidade de fé que vive uma verdadeira vida de comunhão, que tem o coração uns dos outros. E que não só reproduz método, chega em lugar e implementa algo. Para que os nossos filhos, os nossos meninos não caiam na tentação de querer chegar aqui e produzir algo e encenar algo que eles nem sabem o que são. Por nossa irresponsabilidade. Como filhos. Porque o filho recebe do pai uma essência, um legado. E nós temos recebido isso aqui. O discipulado, o processo de lapidação das pedras, tem acontecido entre nós. A essência tem sido preservada. E nós temos preservado isso? Ou no automático das coisas temos transformado aquilo que recebemos do Senhor num simples método e num simples comportamento, num rito, e não num princípio. Quando chegar o tempo de enviar pessoas, de enviar famílias, nós precisamos ter o nosso coração convicto de que o lugar em que vai receber uma dessas pessoas ou uma dessas famílias vai receber uma semente que já tem dentro dela tudo o que ela precisa. Só vai colocar isso para fora de forma natural. Só que antes de irmos, nós precisamos ser isso aqui. Nós precisamos preservar a essência aqui. Então, que nós olhemos para dentro de nós. Esquadrinhemos a nossa edificação, a nossa parte da edificação. E encontremos onde estão os tijolos. Onde estão os materiais que parecem ser, mas que não são. E isso não é responsabilidade só dos presbíteros e dos líderes, não. Isso é responsabilidade das pedras também. Olhemos todos para nós e nos perguntemos, cara, será que eu sei mesmo? O que é comunhão? O que é discipulado? Eu sei isso, isso é uma verdade dentro de mim? Ou eu só faço porque é o que todo mundo faz? O que é uma vida de devoção genuína? Ou eu só leio a Bíblia e faço uma oração depois? Isso é verdade dentro de mim? Isso tem crescido dentro de mim? O que é amar a causa do perdido? É só vir aqui, fazer alguma coisa, servir um prato de comida, levar uma peça de roupa?
Ou é entender que isso é a dor do coração de Deus? E como pedra que tem a mesma natureza da rocha, como alguém que tem a mesma natureza do Cristo, se é a dor do coração de Deus, é a dor do meu coração também. Essas coisas são verdades para nós? Ou são só apenas ritos? Eu vou na casa do irmão porque eu quero compartilhar do Cristo que há nele e que há em mim, da essência que há nele e há em mim, ou só porque é legal? Ou porque eu entendi que esse é o jeito de se viver igreja? Porque se Cristo foi partido, eu também vou ser partido. E o outro vai poder comer do Cristo que há em mim. E só é assim que as pedras são lapidadas. Porque chegar aqui no domingo à noite, enlouquecer, chapar, fazer o que for na sua cabeça, algo que pessoas que chapam fazem, não significa que você tenha uma vida de real fascinação por Jesus. E qual que é o problema? Quando eu decido permanecer nesse lugar e não preservo a essência. Que hoje nós olhemos para dentro de nós e encontremos as falhas. E rapidamente convertamos o nosso coração ao Senhor em arrependimento e busquemos preservar a essência. Porque nós não podemos nos perder, irmãos. Não podemos perder a simplicidade das coisas, a essência das coisas. Pelo fato de querermos fazer para ser. Porque isso pode comprometer não só a nossa vida, mas a edificação da casa de Deus. E isso é inadmissível entre nós. Amém? O que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para não cair nessa armadilha? Só tem um jeito. Para a pedra ser lapidada, toda vez que ela se atrita com a outra pedra, ela perde uma lasquinha dela mesma. Você quer garantir que você vai ser uma pedra que não vai aceitar tijolo em si mesmo e naquilo que você faz para o Senhor? Garanta que o seu processo seja um processo de perdas. No reino de Deus, para crescer, as lascas precisam cair. E elas são suas, elas estão em você. É de você que elas têm que sair. Toda vez que uma pedra bate na outra, a pedra que está sendo afiada perde algo. É assim que se edifica, com pedras, perdendo. Você consegue entender isso? O que eu preciso fazer? Perda. Perda é o segredo, pastor Isaías. Então, concluindo isso, que nós acabamos de ouvir, eu preciso fazer algo para preservar a essência. Qual é o termômetro ou o prumo de verificação se o que eu estou fazendo preserva ou não a essência? É se eu estou, a cada encontro, a cada semana, perdendo algo
para me tornar mais parecido com o Senhor. Se você está ganhando, escute, você está se tornando um tijolão numa cerâmica religiosa, não numa pedreira espiritual. Você consegue entender isso? Sim ou não? Basicamente, eu vou dar um salto agora na esteira para você entender. É muito fácil produzir resultados. E é isso que quem edifica com tijolo faz. Mas é extremamente desgastante lapidar pedra por um processo artesanal. Então eu estou te dando a senha, de graça, o segredo. Você está sendo lascado na edificação, senão você está misturando barro para tentar tomar forma, sem que isso custe algo a você. E eu estou te dizendo, resultados podem ser produzidos facilmente. Escute, tem muita gente fazendo as mesmas coisas para se valer de resultados aparentes e se sentir aceito e parte do que está acontecendo, mas não tem a essência. Por quê? Ele só é inteligente. Ele se vale da falha dos outros para conseguir seus próprios resultados. Os irmãos estão reunindo uma vez, vou reunir duas. Porque se eu reunir duas, na hora que eles não estão reunidos, é possível que eu atraia até alguém dos deles para se reunir comigo. Porque eu estou me reunindo mais. Muito cuidado. A questão que eu digo é, e se não houvesse reunião nenhuma? Aí nós vamos saber quem é que é pedra e quem é que é tijolo. Porque tem gente que fala como se fosse pedra, que age como se fosse pedra, mas na verdade as quinas estão ficando cada vez mais evidentes e visíveis. Elas não estão sendo aparadas, lapidadas. Tome cuidado. O evangelho, na vida do seu irmão, é uma pedra de te afiar, e ela te lasca. Ela te lasca. Como eu sei se isso está acontecendo comigo, Merção? É se toda vez que eu me encontro eu perco algo. Algo de mim fica para trás. E algo de Cristo vem mais para fora. Então, por que eu estou falando isso, Daniel? Aproveitando a palavra da Isabelle. É para deixar claro para você que nós não temos nenhum problema. Fazer as coisas para Deus não é nenhum problema. O problema é quando você só tem o fazer. E que tudo o que você é, tudo aquilo que você se afirma para ser, está seguro naquilo que você faz. Então eu quero desmitificar isso. Não há um problema em fazer nada para Deus. Pelo contrário, quanto mais você for, mais você vai fazer. Inclusive, incomparavelmente, superiormente, de quem não é e faz. Contudo, para ser alguém que faz e agrada o coração de Deus, eu preciso ter conteúdo, substância espiritual. Eu não posso ser um saco vazio. E o que garante que eu não seja? Pedra lascada, uma na outra. Quantos estão entendendo isso? Sabe por quê, Vinícius? Porque no meio da igreja, e aqui não digo só nós, mas agora estamos falando de nós mesmos, tem muita gente que acha que está disponível para fazer coisas para o Senhor. Só que sempre quando o custo é alto, corre e deixa alguém passar na frente. Está sempre disponível quando o sacrifício é baixo. O que é ser lascado pela outra pedra? É edificar com um serviço que tenha um sacrifício do meu eu.
Eu estou aqui contextualizando isso para que você não tenha dúvida. Pastor Isaías, edificar com pedras, olhando para mim mesmo, é sacrificar-me. É assim que as lascas caem. Eu vou sendo enxugado e amoldado pelo Espírito para encaixar perfeitamente na edificação, no lugar que Ele tem para mim. E aí o meu funcionamento, o meu fluir será perfeito e sem metodologia humana. Não precisa nem de cimento. Pedra com pedra, encaixe. Não é colagem, é encaixe. Você está aí? Então, você precisa se lascar, irmão. Resumindo a pregação, você precisa se lascar como pedra. E como é que eu faço isso? Segunda chave, vivendo uma vida de sacrifício. E quando eu digo sacrifício, eu não estou falando de mérito. Não confunda estas coisas. Sabe por quê, Leandro? Porque para servir quando os irmãos precisam, de vez em quando eu vou ter que perder dinheiro. Eu vou ter que abrir mão de atender um cliente. E é por isso que eu cheguei aqui. Sacrificando alguma coisa. Mas tem um monte de gente que quer ser pedrinha bem vistosa, mas só está disponível quando todos os seus interesses particulares já foram alcançados. E diz no discurso que estou com você, estou junto, estou disposto a qualquer coisa para servir o Senhor, depois que as minhas 10 prioridades já foram supridas. Reino de Deus sem sacrifício? Crescimento espiritual, dando para o Senhor o que sobra? Desculpe, irmão, isso é tijolo puro. Isso é uma olaria. 2 chaves para você entender o que a Isabelle pregou. A pedra tem que ser lascada. E como ela faz isso? Vivendo uma vida de sacrifício em tudo o que ela faz. Eu não me sacrifico para ser, mas quando eu vou fazer, exige um sacrifício. Fazer algo custa algo de mim. Não dá para entregar algo ao Senhor que não me custe. É preciso custar algo, senão é só busca de resultado rápido. Tem irmão que é muito disponível, Isaías, para concluir. Mas sabe por quê? Porque ele não tem quase nada para fazer. Porque quando ele tem, ele entra no final da fila. Então ele é disponível. Porque, na verdade, ele não é útil. Porque quem é útil nunca está disponível. Para estar disponível, precisa tomar uma decisão de sacrificar. Quem está entendendo isso? Nós não vamos enviar filhos que não sejam filhos legítimos. Porque, primeiro, para ser um edificador, um construtor, eu preciso ser pedra lapidada. Só dá para enviar quem já se lascou. Porque senão, como é que encaixa, Leandro? Já pegou 2 pedras e tentou encaixar uma na outra? Uma quininha desse tamanho, num bloco de pedra desse tamanho, não deixa ela se ajustar. Não deixa, aí você fica com espaço, ela fica com a folga, ela fica balançando e cai à toa. Ela precisa estar plenamente, geometricamente, melhor falando, pronta para encontrar-se com a outra e as duas terem bases de estabilização. Senão, uma empurra a outra o tempo inteiro conforme há movimento da edificação. Então, pastor, uma arestinha desse tamanho faz parecer que as pedras estão dessa altura,
de distância uma da outra, porque se for aqui na quininha, quando o ângulo vai aumentando, se for uma pedra grande, você fala, meu Deus, mas quem colocou isso ali? Quando você chegar perto, você vai ver que tem uma quininha de nada assim, atrapalhando ela se ajustar. Lá de longe dá um buracão. Só dá para enviar, para ser construtor, pedra que está encaixada. Não dá. Amém? Eu quero orar com você, irmãos. Vamos orar, eu queria que você ficasse de pé. É preciso custar algo. Servir é doar-se. Doar-se é sacrificar-se em prol do outro, em prol de alguém, em prol daquele que não merece. Servir não é pensar em resultado. Servir é decidir doar-se. Eu não tenho expectativa no resultado. Eu tenho fidelidade no processo. Pai, em nome de Jesus nós oramos nessa noite. Todos nós juntos nos colocamos numa posição vulnerável diante do Senhor. Corta-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, através uns dos outros. Lapida-nos, Senhor, no Teu canteiro de obras, na Tua pedreira. Nós não queremos ser um depósito de pedras. Nós queremos ser uma pedreira de edificação. Isso é uma construção, Senhor. Nós não comercializamos pedras. Nós construímos com pedras. Nós somos edificadores, nós não somos comerciantes. Nós somos construtores de uma casa eterna, de uma casa viva, de uma casa espiritual. Nós não somos um material de construção, Senhor, uma casa de material de construção. Nós somos uma obra que o Senhor está fazendo pelo Seu Espírito. Apare as nossas arestas. Tire, Senhor, as quinas vivas. Por favor, Jesus, você é o dono dessa edificação. Visita a obra nesses dias. O Senhor tem feito isso, mas nós insistimos. Vem todo dia, Senhor, na obra. Vê o que está acontecendo aqui. Vê o que está acontecendo aqui e pode mandar quebrar o que já foi feito fora. Pode apontar onde estão os tijolos disfarçados. Senhor, os homens com as suas tecnologias aprenderam até a imitar a pedra. Eles pintam concreto e fazem desenho de pedra e edificam, Senhor, com outras coisas, com aparência de pedra. Até tijolos podem ganhar aparência de pedra. Nós queremos a essência, queremos a rocha eterna. Ó rocha eterna, queremos ser o que você é, e agora unidos uns aos outros, manifestar a sua imagem sobre o mundo, porque foi de você que viemos, e é o que você é, em plenitude, que estamos nos tornando. Então faz, Senhor, com que o nosso ajuste e unidade revele você em plenitude. Essa é a nossa oração. Estamos comprometidos com a edificação da igreja de pedras, pedras vivas, em nome de Jesus. Amém.